atrás do balcão, olhava a rua de forma distraída. Uma garotinha se aproximou da loja e amassou o narizinho contra o vidro da vitrina. Os olhos da cor do céu brilharam quando viu determinado objeto. Entrou na loja e pediu para ver o colar de turquesas azuis. É para minha irmã. Pode fazer um pacote bem bonito? O dono da loja olhou desconfiado para a garotinha e lhe perguntou: quanto dinheiro você tem? Sem hesitar, ela tirou do bolso da saia um lenço todo amarradinho e foi desfazendo os nós. Colocou-o sobre o balcão e, feliz, disse: estudar não dá? Eram apenas algumas moedas que ela exibia orgulhosa. Sabe, continuou, eu quero dar este colar azul para minha irmã mais velha. Desde que morreu nossa mãe, ela cuida da gente e não tem tempo para ela. É aniversário dela e tenho certeza que ela ficará feliz com o colar que é da cor dos seus olhos. O homem foi para o interior da loja. Colocou o colar em um estojo, embrulhou com um vistoso papel vermelho e fez um laço caprichado com uma fita verde. Tome, disse para a garota. Leve com cuidado. Ela saiu feliz, saltitando pela rua abaixo. Ainda não acabara o dia, quando uma linda jovem de cabelos loiros longos e maravilhosos olhos azuis adentrou a loja. Colocou sobre o balcão o já conhecido embrulho desfeito e indagou: este colar foi comprado aqui? Sim, senhora. E quanto custou? Ah, falou o dono da loja. O preço de qualquer produto da minha loja é sempre um assunto confidencial entre o vendedor e o freguês. A moça continuou: mas minha irmã somente tinha algumas moedas. O colar é verdadeiro, não é? Ela não teria dinheiro para pagá-lo. O homem tomou o estojo, refez o embrulho com extremo carinho, colocou a fita e o devolveu à jovem. Ela pagou o preço mais alto que qualquer pessoa pode pagar, disse ele. Ela deu tudo o que tinha. O silêncio encheu a pequena loja e 2 lágrimas rolaram pelas faces jovens, enquanto suas mãos tomavam o embrulho e ela retornava ao lar emocionada. Verdadeira atuação é dar-se por inteiro, sem restrições. Gratidão de quem ama não coloca limites para os gestos de ternura. E a gratidão é sempre a manifestação dos espíritos que têm riqueza de emoções e altruísmo. Sê sempre grato, mas não espere pelo reconhecimento de ninguém. Gratidão, como amor, é também dever que não apenas aquece quem recebe, como reconforta quem oferece. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Minas. Estamos iniciando mais um programa Projeto Futuro, programa produzido pelo CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. Hoje nós vamos continuar a nossa conversa que iniciamos na semana passada a respeito da vida espiritual com Vicente Cardoso. E você pode participar conosco pelos telefones 3222-0001 e 3222-0002. A sua participação lhe dá o direito a concorrer ao sorteio de um livro espírita, cortesia da Banca do Livro Espírita Allan Kardec. Além disso, você pode fazer perguntas a respeito desse tema de hoje, a vida espiritual, e também pode dar sugestões de temas que você queira ouvir no programa. Nós vamos conversar com o Vicente. Bom dia, Vicente. Bom dia, Eduardo. Bom dia, amigos do Projeto Futuro da Rádio Minas. É um prazer muito grande estarmos de volta aqui nesse sábado para darmos continuidade ao assunto que nós iniciamos no sábado passado. Acredito que esse assunto ele é de sumo interesse da nossa comunidade, da sociedade, porque ele toca em alguns pontos que realmente fica obscuro para muita gente. Então, falar da vida espiritual é muito importante. Nós falamos a semana passada sobre várias questões a respeito da vida espiritual, sobre a morte, o espírito depois da morte, céu e inferno. Várias questões foram levantadas. E nós vimos também a questão de como os espíritos povoam o mundo espiritual após a sua morte. E são faladas muitas vezes sobre as colônias espirituais, sobre os locais onde se reúnem esses espíritos. O que são as colônias espirituais, Vicente? Bom, as colônias, na verdade, são moradas temporárias dos espíritos. Elas estão localizadas nas esferas espirituais, de acordo com o nível de vibração de cada esfera. Ali há uma população nessas esferas, de acordo com a natureza espiritual, nesse nível espiritual de cada
espírito que realmente, após a morte do corpo físico, permanece ali por um tempo. Essa permanência é temporária, até que venha novamente ao processo reencarnatório. São considerados praticamente mundos transitórios. Esses mundos transitórios é justamente essas moradas aonde recebem esses espíritos. Eles permanecem na condição de espíritos errantes e, consequentemente, ali prossegue o seu processo evolutivo, a sua caminhada evolutiva, aprendendo, trabalhando. Essas colônias, elas são como se fosse assim uma cidade realmente, um lugar onde há moradas, há transporte, há escola, há hospitais, há moradias. Essas colônias realmente são moradas temporárias dos espíritos errantes. Agora, muitas das dúvidas das pessoas que começam a entrever o que a doutrina espírita explica a respeito da vida espiritual são relacionadas com os entes queridos que já se foram. Se a gente poderia reencontrar esses entes queridos no mundo espiritual. Como que é isso? A gente pode reencontrar? Podemos sim, nós podemos e devemos, de certa forma, reencontrar com aqueles os quais nós guardamos uma simpatia muito grande. Não somente com aquele que nós simpatizamos, mas muitas vezes reencontramos também com os nossos algozes. Essa é a grande oportunidade que Deus nos concede de reencontrarmos realmente aqueles que já foram em nossa frente, já estão lá na condição de espíritos errantes. Muitas vezes nos recebe com a morte do corpo físico, com o nosso falecimento. Eles às vezes nos recebem no mundo espiritual, então, eles nos acolhem, se nós podemos revê-los. Em alguns casos, às vezes é temporário também essa não possibilidade de revê-los, tamanha a condição do desencarne nosso, ou tamanha a condição de desencarne deles mesmos. Porque o que nos separa no mundo espiritual não é a condição social, mas é o nível vibracional de cada um de nós. O nível de consciência no qual nós nos encontramos é que nos coloca mais ou menos nessas colônias. Então, automaticamente, a gente pode não encontrá-los, porque nós estamos num nível de consciência e ele está em outro. Consequentemente, ele pode estar numa esfera espiritual e nós vamos para outra esfera. Ou às vezes, estando na mesma esfera espiritual, a gente não consegue realmente esse contato, por não estar realmente numa condição mais ou menos de sintonia, quer dizer, de equilíbrio, na mesma condição mental. Consequentemente, a gente não consegue, às vezes, reencontrá-los. Mas esse não reencontrar é uma situação temporária. Com certeza, mais cedo ou mais tarde, quando obtivermos as condições necessárias, nós podemos reencontrá-los sim, ter esse contato com eles, porque a saudade, ela existe em qualquer situação. E essa é a grande oportunidade realmente de rever o amigo, o parente, aquele ente querido. E Deus nos permite sim esse reencontro. Nós temos que fazer merecedor desse reencontro. E não esquecendo que não somente os nossos entes queridos, como aqueles que nós aqui também cativamos, não a simpatia, esse afeto, mas o desafeto, a antipatia. Nós às vezes reencontramos imediatamente nas esferas espirituais, nessas colônias espirituais. Agora, a questão da comunicação nossa, nós chegamos ao plano espiritual e reencontramos, mas e os amigos espirituais, os seres do mundo espiritual, eles podem se comunicar conosco aqui no mundo físico, transmitir seus pensamentos a nós? Pode sim, pode e deve comunicar-se conosco, porque aí está a grande oportunidade de muitas vezes de nós não reencontrarmos pessoalmente. Eles vêm até nós através da comunicação mediúnica, através do médium. Eles vêm manifestar o seu pensamento, o seu afeto, às vezes o próprio desafeto. Eles entram em contato conosco numa forma consoladora, numa forma reconfortadora, na maioria das vezes, que muitas vezes um pai ou uma mãe perde um filho em tenra idade, e isso leva os pais a um desespero muito grande. Essa possibilidade dessa comunicação, muitas vezes,
ajuda os pais ou o próprio espírito falecido, né, a pessoa falecida, ajuda realmente, porque Deus permite essa comunicabilidade. Inclusive, essa é uma das maiores provas da imortalidade da alma. É o processo da comunicação espiritual via mediúnica, essa chamada transcomunicação, essa possibilidade dos espíritos, de uma maneira geral, comunicar-se conosco. Esse é um dos grandes princípios básicos da doutrina espírita, essa comunicabilidade dos espíritos para com o mundo corporal. Eis aí essa chance, essa oportunidade de nós não somente rever os amigos, os grandes afetos e os grandes desafetos, mas também recebemos ensinamentos. A doutrina espírita foi codificada por Allan Kardec e essas mensagens todas vieram através das comunicações mediúnicas que vieram dos espíritos, que formam essa grande colônia, digamos assim, nas esferas espirituais, essa grande comunidade espiritual, essa humanidade espiritual. Elas podem sim comunicar conosco. Agora fala-se muito dentro do meio espírita sobre Nosso Lar. Nosso Lar, que é aquela colônia, né, de onde André Luiz chegou. Como que é, o que é colônia, Nosso Lar, como que é isso aí, essa questão dessa colônia? Como que é a vida nessa colônia? Segundo a narração de André Luiz, no seu livro Nosso Lar, e até mesmo daquela médium Vergolina, através do seu livro Cidade no Além, nós podemos observar que o nosso lar é uma das colônias que está envolto à Terra. Essa colônia, ela foi construída com o objetivo de receber os espíritos aqui do Brasil. Quando da descoberta da América, quando os portugueses aqui chegaram no Brasil e sentiram a necessidade realmente de construir na esfera espiritual uma colônia, que é uma enorme cidade, para receber esses espíritos que moram no Brasil. Então, é uma colônia que tem essa função de receber todos aqueles brasileiros que com certeza morre o corpo e continua sobrevivendo, né, à vida espiritual, precisam dessas moradas temporárias, com certeza, para que possam realmente ali prosseguir o processo. E com certeza a reencarnação, mais cedo ou mais tarde, de acordo com os merecimentos. Nosso Lar é uma colônia que André Luiz demonstra para nós em seu livro Nosso Lar, e assim, com todos os hábitos, com todos os costumes que nós aqui temos na Terra. É uma colônia, como tantas outras que existem em outras esferas espirituais. Daqui a pouquinho a gente vai comentar a respeito delas. E Nosso Lar é exclusivamente para receber os brasileiros. Com certeza recebe também estrangeiros, mas é específico aos brasileiros. Os construtores da colônia Nosso Lar foram os portugueses? Como que é? Segundo narrativa do próprio André Luiz, os portugueses chegando aqui, realmente eles tiveram essa preocupação e construíram essa colônia, essa cidade, Nosso Lar, através do processo ideoplástico da mente. Chegando aqui, vendo que era uma terra nova, aonde estavam vindo pessoas de Portugal, da Inglaterra, da Espanha, quer dizer, muitos europeus vindo para o Brasil, mesmo os escravos também trazidos lá do continente africano. Eles pensaram, precisamos construir uma colônia para receber e constituir realmente um local próprio aos brasileiros, porque as esferas espirituais, nelas ainda existe o problema da comunicação, da língua, da linguagem. Isso é uma questão de costume, porque a linguagem do espírito é o pensamento, mas até que nós não tenhamos essa condição, ainda para nós prevalece a linguagem humana, essa linguagem que nós estamos acostumados com ela. Então, para isso, facilita as colônias para os países, o que permite em que cada colônia receba aqueles daquela nacionalidade, ficando mais fácil
para a própria organização do mundo espiritual. Então os portugueses aqui chegaram, viram essa importância de fundar uma colônia para receber aqueles que estavam realmente nascendo uma nova nação, a nação brasileira. Então foram os portugueses responsáveis pela fundação dessa colônia. Agora, na colônia Nosso Lar, o que existe lá? Será que existe escola, hospitais, moradia, meio de transporte? Como que é esse cotidiano lá? Bom, André Luiz teve essa preocupação, inclusive quando foi publicado o livro Nosso Lar, esse foi a maior preocupação do próprio André Luiz e do movimento espírita na época, dizendo que havia uma colônia onde havia moradias, onde havia hospitais, havia escolas, havia meio de transporte, haviam praças, haviam bosques d'água, né? Quer dizer, um bosque contendo lá um lago enorme, ruas, quer dizer, todos aqueles hábitos e costumes da terra há no Nosso Lar. E André Luiz, narrando tudo isso, para muitos isso foi realmente uma aberração na época. Mas com o tempo as coisas foram se esclarecendo e passamos a verificar que as colônias, o mundo espiritual, eles são a continuidade, ou melhor dizendo, preexistem ao mundo corporal. Com certeza, o que nós temos aqui lá tem também, só que numa condição diferente da nossa, quer dizer, com certeza bem melhor do que aqui, bem mais organizado, mais bem estruturado. Há um processo de sociabilidade nas colônias, não é isso? Porque não está entregue assim a qualquer um, a todos, a sua maneira, a seu bel prazer, não. Há toda uma organização também. Vamos falar daqui a pouquinho, que há uma governadoria nas colônias. Então, Nosso Lar é uma cidade, como narra André Luiz. Ali há as moradias, há hospitais para receber aqueles espíritos enfermos que partem daqui para a colônia Nosso Lar, levando consigo, muitas vezes, através do reflexo condicionado, o estado doentio, as dores, as enfermidades que ora guardara consigo mesmo. Ali prossegue os tratamentos através de recursos fluidoterápicos, e há todo um processo, há uma alimentação, quer dizer, sucedâneos de uma alimentação que com certeza tinham aqui na Terra, não é igual, mas é similar àquilo que nós temos aqui na Terra, na forma fluídica. Então vejamos nós que ali eles repousam também, dormem. A gente passa a verificar que os espíritos nos mostram que o espírito não dorme, ele não precisa de dormir. O corpo que precisa do sono, o refazimento, o repouso. Mas estando nas colônias, a nossa condição espiritual ainda é muito terra a terra. As nossas necessidades fisiológicas prolongam, quer dizer, elas vão além do túmulo. Então, com isso, nas colônias ainda tem o hábito de dormir, tem o hábito realmente de descansar, tem o hábito da alimentação. Então, para isso aí, é necessário que as colônias atendam à condição de cada espírito. Então, em Nosso Lar, há toda essa condição que nós encontramos numa cidade. Não vai ter lá boteco, quer dizer, bares, lanchonetes, essas situações assim, não é isso? Porque os costumes são outros. Mas as moradias, hospitais, escolas, o meio de transporte, praças públicas, quer dizer, arvoredos, né? Esses bosques, lá existem também. Algum ouvinte aqui lançou a seguinte pergunta a respeito dessa comunicação entre o plano espiritual e o plano físico, Vicente. Ele fala o seguinte, a respeito da passagem de Lázaro, do Malrico e Lázaro, quando o Malrico pede para retornar, para comunicar com seus irmãos, e Jesus disse que não era possível. Ele fala que não havia ligação entre o céu e a terra. E ele pergunta o que Jesus quis dizer com isso. Eu penso que a dificuldade em que ele se encontrava, o estado mental em que ele guardava consigo, o estado de perturbação que ora se encontrava, era inviável que ele se comunicasse
com o plano corporal, quer dizer, o mundo físico. Assim também, em tempos de hoje, quantos de nós, com certeza, ao depararmos com o mundo espiritual, teremos essa mesma dificuldade de não ser possível essa comunicação? Quantos que falecem o corpo, morre o corpo, e não conseguem essa comunicação? Porque, primeiro, que é o fator merecimento. O merecimento é que nos dá essa condição, mais ou menos. Segundo, a condição mental, consciencial que nós nos encontramos, quer dizer, da consciência que se encontra naquele momento ali. É inviável, porque a faixa de sintonia em que se encontra esse espírito está, de certa forma, aquém da faixa de sintonia com o mundo corporal. Ou seja, é inviável essa comunicabilidade. Assim também foi nessa passagem que Jesus se refere dessa impossibilidade dele se comunicar. Hoje nós guardamos também essa grande dificuldade conosco. Não é assim, vai desencarnando, vai chegando lá e vai travando com o mundo corporal a comunicação. Primeiro que não é assim aleatório. Há todo um processo de organização, porque o telefone toca de lá para cá realmente. Mas, para tocar, nós temos que saber o número do telefone daqui. Não é isso? Caso contrário, como é que nós vamos discar? Como é que vai comunicar? Às vezes, nós não temos nem condições de guardar na memória esse número do telefone. Quer dizer, talvez não tenhamos nem a condição mental de sintonizarmos com aqueles que nós deixamos aqui na Terra. Então, é necessário que nós tenhamos a condição e o merecimento para isso. Tem um outro ouvinte que pergunta o seguinte: se é possível aparecermos em fotografias quando desencarnados? Olha, há alguns fatos comprovados aí de pessoas que faleceram e de repente fotografias foram feitas em situações diversas. Ali se apresentaram criaturas, quer dizer, espíritos, sem mais, sem menos. Quer dizer, as pessoas fotografando logo verificam que na verdade não havia naquele momento ali aquela dada pessoa. Primeiro que ela já estava falecida, e segundo que ninguém a comprovou essa presença física. Então é possível sim, o fenômeno ele é incontestável, nós podemos sim fotografar os espíritos, mas os fatos aqui passíveis de ser contestados. Nem tudo que se vê em fotografias são fotografias de espíritos, porque pode ser feita uma trucagem também, uma fraude. Quem entende fotografia, com certeza vai ver que é possível fraudar uma fotografia colocando ali um terceiro, quer dizer, uma terceira pessoa, quer dizer, uma pessoa a mais na fotografia. Então, o fenômeno é incontestável, os fatos são contestáveis. Nós estamos conversando com o Vicente sobre a vida espiritual. Você participa conosco, os telefones são 3222-0001 e 3222-0002. A sua participação é muito importante para nós e você também pode concorrer ao sorteio de um livro espírita, cortesia da Banca do Livro Espírita Allan Kardec. Nós vamos dar um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta e você continua com a gente. Avesso, confecção em moda feminina. Rua Pitangui, número 30, loja 3, no Divi Modas. Fone 3214-5707. Avenida JK 1207, loja 15, no JK Shopping. Fone 3691-6015. Vendas somente no atacado. Avesso, o seu novo conceito em moda. Um pão de queijo quentinho, não tem hora e nem lugar. Pão de queijo Arraial de Minas, que é bom de saborear. Com suco, café ou chá, ele fica bom demais. É costume de toda a gente, tradição de Minas Gerais. Pão de queijo Arraial de Minas, genuinamente mineiro. O pão de queijo Arraial de Minas fica na Rua Capitólio, 759, no bairro Santo Antônio. Teleentregas 214-3796. Estamos aguardando a sua ligação.
Nossos telefones 3222-0001 e 3222-0002. Ligue. Peça principal: para-brisas, borrachas, fechaduras, lentes, lanternas e acessórios para carros e caminhões. Cobrimos qualquer oferta comprovada. Rua Goiás, 1682, no centro. Fone 3221-3300. Peça principal, serviço especializado. Drogaria Protofar, Avenida Amazonas 524, bairro São José, fone 3212-2288. Série única, sua próxima camisa. Camisaria masculina em malhas diferenciadas. Rua Goiás, 2054, no centro. Fone 3222-2277, em Divinópolis. Sintonia, a marca da mulher que investe em elegância, harmonia e atualidade. O tempo todo ligada em você. Avenida Antônio Olímpio de Moraes, 410, no centro. Fone 3222-2004. Nós estamos retornando com o programa Projeto Futuro. E antes da gente prosseguir com a nossa entrevista, hoje falando sobre a vida espiritual com Vicente Cardoso, dando continuidade ao programa da semana passada, nós vamos pedir a Cristina que faça a divulgação do livro de hoje. Bom dia, Cristina. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes do Projeto Futuro. Bom dia, Vicente. A indicação do livro para essa semana é Nos Domínios da Mediunidade, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Ele analisa a questão da mediunidade, objetivando ressaltar a importância da sintonia do pensamento. Apresenta 30 capítulos, estudando os mecanismos da mediunidade nos planos físico e espiritual, com embasamento científico, elucidando temas como assimilação de correntes mentais, efeitos físicos, forças viciadas, passes e psicofonia. Salienta a responsabilidade e perseverança na prática do bem para que a mediunidade cumpra seu papel na redenção da humanidade, repetindo com Jesus, a cada qual segundo suas obras. Bom dia, ouvinte. Nós agradecemos a Cristina a presença aqui conosco e vamos dar prosseguimento falando ainda sobre o Nosso Lar. Nós estávamos falando sobre a colônia Nosso Lar e antes da gente fazer a próxima pergunta, você pode ir participando. Os telefones 3222-0001 e 3222-0002. A questão do Nosso Lar, Vicente, sobre aquela questão que você até já começou a levantar na pergunta anterior, sobre a governadoria. Se lá é uma grande cidade, vamos dizer assim, uma grande colônia, tem todos esses apetrechos aí de uma sociedade, escola, hospital, moradia, meio de transporte, então existe um governador, uma governadoria, existem aí ministérios, secretarias, como é que é isso? Como é que funciona lá? Bom, nós sabemos que em todo o processo social existe realmente a situação da governadoria, quer dizer, do governo, e não praticamente daquilo que nós conhecemos aqui na Terra, do governador partidário, do governador que realmente tem e aplica as suas ideias. Nosso Lar tem uma governadoria dividida em 6 ministérios, porque cada ministério tem uma função específica. Então, para isso, há um processo de organização da colônia, aonde não é uma pessoa que dirige, mas também não existe ali deputados, não existe vereadores, não existe uma Câmara de vereadores, não. Tá? Existe ali, sim, esses ministérios que trabalham em conjunto, governando essa colônia de forma social, de forma política, mas não é essa política que nós estamos habituados aqui na Terra. Política partidária, não tem isso não. A política na acepção da palavra, quer dizer, polis, cidade,
governo com povo, povo com governo. Quer dizer, essa relação de governadoria na colônia Nosso Lar é um processo onde existe sim os governadores, eles simplesmente representam a governadoria, os ministérios. É um trabalho em conjunto. Inclusive, o sistema que prevalece nas colônias espirituais de maneira geral é esse processo social, nós chamamos de socialismo, mas não é esse processo que se fala na Terra, desse socialismo de Karl Marx, não. É aquele socialismo pregado por Jesus, falado por Jesus, espiritual, numa visão social global. É aquilo que Jesus nos falara em todo o seu Evangelho. É esta proposta social que, ora, Jesus o tempo todo fala em seu Evangelho, desse viver num bem em comum. Esse é o sistema da governadoria no Nosso Lar. Não é ali, eu faço porque eu acho, eu faço porque um grupinho de pessoas simplesmente acha, não. Mas é um conhecimento cristão que o leva a esses governadores que representam aqui os 6 ministérios a criar um processo social onde todos vivem num bem comum, numa busca social. É por isso que chama socialismo, não o socialismo que estão aqui na Terra tentando empregá-lo. Aquele partido lá do Karl Marx, não, aquele é muito pessoal, ele está muito restrito, muito específico a uma visão de mundo de um único homem, que é Karl Marx. Esse socialismo é aquele que o Evangelho tem em toda a sua proposta de libertação, é aquele que o Evangelho traz no seu bojo toda uma proposta de melhoria, de transformação do homem, de toda a humanidade. É esse socialismo, esse viver num bem comum com todas as pessoas. Agora fica aqui a dúvida, todos nós vamos ter que passar por essa colônia Nosso Lar, ou haverá outras colônias, outras possibilidades aí que não sejam necessariamente essa? Bom, ter que passar necessariamente não, porque nas esferas espirituais nós temos centenas, talvez milhares de colônias, eu não sei quantas haveriam, seria até imprudência nessa parte aqui falar o número delas, porque primeiro que nós as conhecemos, existem muitas e muitas colônias. Muitas das vezes, Nosso Lar é uma colônia que está mais próxima da Terra. É uma colônia que está presa assim, a uma situação para atender mais aqueles que estão muito ainda apegados às coisas materiais, ao mundo corporal. Mas há colônias acima do Nosso Lar, aonde ela recebe espíritos que estão numa condição melhor, numa condição de desapego, numa condição moral e espiritual, diferente daqueles que vão para o Nosso Lar. Então não tem que ser necessariamente, tem que passar para lá primeiro, para depois irmos para as colônias elevadas. Tá? Não é regra geral não. Quantos são aqueles que com certeza já vão diretamente para essas colônias que estão acima do Nosso Lar? Porque, como eu já disse no sábado passado aqui, o estado de consciência no qual nós encontramos é que nos coloca dessas colônias mais ou menos. Essas colônias, seja Nosso Lar, seja a Grande Alvorada, a metrópole do Grande Coração, quer dizer, essas colônias que nós temos conhecimento delas, que está acima do Nosso Lar e que recebe ali, com certeza, muitos espíritos, não somente, digamos assim, brasileiros, como também estrangeiros. Tá? Então, realmente, não há uma necessidade de ter que passar primeiro pelo Nosso Lar. Uma coisa é certa, para atingirmos as colônias mais elevadas, se não tivermos condição ainda para atingi-las, temos que, logicamente, habitarmos a colônia do Nosso Lar primeiro, para depois, então, nos elevarmos às colônias acima do Nosso Lar. Outra questão é sobre a localização dessa colônia. Onde fica a colônia Nosso Lar? Segundo tratados de Ergolina, em que ela, numa situação de desdobramento, visitou a colônia, inclusive mapeou de forma assim, bastante simples, mostrando o seu formato, que é um formato de uma estrela e de 6 pontas. Ela mostrou para nós que essa colônia ela fica sobre a cidade do Rio de Janeiro,
numa altitude de 300 mil metros, quer dizer, 300 quilômetros de altitude, sobre a cidade do Rio de Janeiro. A colônia, nosso lar, é como se fosse um satélite, chamado satélite geocêntrico, que é o que está localizado na dada região do espaço compreendido entre a crosta e a atmosfera. Ele está estacionário, quer dizer, a Terra gira, ele gira com a Terra. Assim também é a colônia nosso lar. A Terra está girando, a colônia também acompanha esse movimento de rotação da Terra. Então, é uma colônia que está numa situação geocêntrica. Então, está parado ali sobre a cidade do Rio de Janeiro. Agora, a questão do plano espiritual, quando é falado assim, fala-se muito das colônias, que a gente já detalhou bastante, mas fala-se também no chamado umbral, onde as pessoas geralmente fazem uma relação muito intensa com o inferno, que parece um lugar muito ruim. Até aquela novela Viagem já retratou um pouquinho isso aí, e geralmente as pessoas ficam com dúvidas a respeito do umbral. O que é o umbral e onde ele fica localizado? Como que é? Segundo narrações de André Luiz no seu livro Nosso Lar, quando ele comenta do umbral, e da própria Ergolina, no seu livro, quando ela mapeia, nos mostra que o umbral está dividido em três partes, digamos assim. O umbral superior, aquele que está mais próximo à colônia, nosso lar, o umbral médio e o umbral inferior. André Luiz nos mostra que o umbral é uma zona purgatorial, é uma zona onde recebe os espíritos que já vivem essa condição de umbral. Quer dizer, umbral vem de quê? De expurgo, de um lugar de expurgos, aonde os espíritos que têm essa necessidade do expurgo mental, ali permanecem. Já é aquela condição que já vive na Terra, na condição de encarnados. É a condição mental que se vive, essa condição de penumbra, essa condição de escuridão que às vezes nós estamos vivendo na Terra. Nós nos permanecemos aqui, nessa região umbralina, que compreende entre a crosta e a colônia nosso lar. Quantos de nós que, ao morrer o corpo físico, permanece já nessa condição umbralina, nessa condição de permanecer na crosta, aonde existem lugares aonde os espíritos se agrupam, vivem em agrupamentos, que se pode chamar de umbral, essa região que André Luiz mostra, que é importante permanecer ali para essa fase do expurgamento dessa matéria mental que nós condicionamos durante a vida corporal. Então tem pessoas que às vezes falam do umbral de uma forma tão assim atemorizada, né? Aterrorizante, digamos assim, relembrando o inferno de Dante Alighieri, quando ele pinta o inferno cheio de fogo, de enxofre queimando, terremotos, vulcões. Inclusive aquela viagem, a novela Viagem, nos mostrou mostrou o inferno de Dante, quando ele pintou o inferno, mostrando uma região realmente de sofrimento, de puro sofrimento, de pura dor, uma região definitiva para aqueles que definitivamente estão. Não é assim não. Umbral não é essa região onde tem fogo, tem vulcões, tem labaredas, absolutamente, tá? Umbral é esse estado mental que nós, ora, já estamos vivendo e que nos coloca em dadas regiões da própria crosta terrena, vivendo ali em pequenos agrupamentos, tá? Expurgando esses pensamentos que, ora, nós alimentamos durante a vida corporal. Verdade que podemos experimentar, sim, as dores e os sofrimentos que nós, ora, já vivíamos, já estávamos vivendo esta dor e esse sofrimento. Com a morte do corpo físico, não muda nada, morrendo o corpo, porque a morte não muda nada para a gente, isso, a gente permanece. E com certeza, os afins se buscam, logo nós vamos reencontrar aqueles os quais nós aqui guardávamos com ele essa simpatia, esse tipo de pensamento, essa vida mental que ora nós já comungávamos um com o outro.
Então, não é necessário que todos tenham que passar pelo umbral, nem todos passam pelo umbral, é isso? Temos que pensar nisso. Às vezes acho que todo mundo tem que passar pelo umbral. Não. Quantos são aqueles que já vão diretamente às colônias, nem nosso lar, nas colônias mais elevadas, a Grande Alvorada, a metrópole do Grande Coração, que recebe espíritos, sem necessariamente ter que passar pelo umbral. Isso são falas de pessoas que às vezes não compreendem muito bem o que significa umbral. Tá? Então que os nossos amigos ouvintes não tenham esse temor, essa preocupação, essa visão aterrorizante e que um dia vai ter que passar e que todo mundo é obrigado, que não. Como que fica a questão da vida nossa aqui em relação à morte, a esses acontecimentos todos que a gente falou aí sobre depois da morte, em relação à nossa educação? Quer dizer, tem tantas coisas que acontecem, tantos fatos, a gente deveria se educar para a gente já entrar nesse processo com consciência? Como é que é isso, essa educação para a morte? Olha, a gente está muito preocupado quando chega aqui, reencarna. Os nossos pais têm aquela grande preocupação de nos levar para a escolinha, para a escola, para o jardim, levar para... preocupado conosco em nos fazer de um doutor, de fazer de um engenheiro, de um professor. Nós estamos o tempo todo preocupados com a intelectualidade dos nossos filhos. Os nossos pais se preocupam demais com a nossa intelectualidade, com o nosso intelecto, com a instrução para nos fazer uma pessoa de uma posição social, política e econômica boa. Estamos muito preocupados com a educação formal dos nossos filhos. Os nossos pais se preocupam demais conosco com essa educação formal. E nunca com a educação na acepção da palavra mesmo, educere, quer dizer, o processo de formação de caracteres, que é a própria educação, tirar de dentro para fora. Essa busca dessa tomada de consciência do estado de vida no qual nós estamos entrando e do estado de vida que, ora, nós esperaremos, que é a vida espiritual. Com isso, essa preocupação demais com a vida hoje e não com a vida espiritual, aí entra a ideia da educação para a morte. Quer dizer, se educados aqui estamos nesta vida, com certeza na vida espiritual continuaremos educados. Então, esse educar para a morte é tomar essa consciência do processo pós-morte do corpo físico, essa nova experiência de vida que nos aguarda, é tomar conhecimento e consciência da mesma, como diz André Luiz, conhecer a verdade hoje para não sermos surpreendidos por ela amanhã. Isso é importante, sim. Conhecemos a verdade hoje, e a doutrina espírita tem todo um repositório de informações acerca da vida espiritual, acerca da vida no mundo espiritual, que nós preparemos hoje, que tomemos o conhecimento e a consciência dessa nova experiência que nós, ora, vamos experimentar amanhã, porque a morte às vezes nos pega de surpresa. É importante que estejamos educados hoje para continuarmos educados na vida espiritual. Tem a pergunta de um ouvinte aqui, Vicente, antes de a gente terminar. Quando deixamos o plano espiritual para reencarnar, temos as mesmas dificuldades de deixá-lo como temos quando deixamos a Terra? Essa dificuldade é muito relativa, que muitas das vezes estamos tão ansiosos para retornar à vida corporal, tamanha necessidade que nós nos encontramos, e às vezes nós não temos muita dificuldade em deixá-lo, não. Outras vezes até poderíamos ter essa dificuldade, queremos até demorar no mundo espiritual, nas colônias, e não reencarnar. Mas a maioria das vezes a vontade é muito mais de reencarnar, é muito mais de deixar o mundo espiritual para vir aqui, porque tamanho é a necessidade nossa que temos na Terra em sofrer as experiências do mundo corporal, e que nós não vamos ter a menor resistência, pelo contrário, nós faremos tudo, nós vamos pedir a Deus, implorar a Deus o tempo todo para podermos reencarnar, porque na verdade, na condição no qual nos encontramos no mundo espiritual,
tamanho é a necessidade de retornarmos ao mundo corporal. Então aí vai depender demais, é muito relativo a essa situação da dificuldade ou não, vai depender muito das nossas necessidades, isso, da nossa condição espiritual. Nós estamos chegando ao final, Vicente. Você teria um comentário a fazer aí, sua mensagem final, seu parecer? Eduardo, a gente está aproveitando essa oportunidade do Projeto Futuro, como já estive aqui no mês de dezembro, finalizando o ano de 2002, nós fizemos alguns comentários acerca do Projeto Futuro, esse programa que já existe há 20 anos, esse ano está se completando 20 anos de Projeto Futuro, um trabalho que nós iniciamos no CEP há 20 anos, através da pessoa do Antônio Pereira, nosso queridíssimo, estimado Antônio Pereira, que tanto nos ajudou na criação do Projeto Futuro. E o tempo todo a gente tem vindo aí, enfrentando essas grandes dificuldades com o Projeto Futuro, dificuldades assim, financeiras, porque como eu já comentei aqui, o Projeto Futuro realmente é um programa, ele é patrocinado, não é de graça, não é isso? Esse tempo todo nós tivemos grandes dificuldades com os patrocinadores, porque são 2 salários mínimos que nós pagamos aqui à Rádio Minas para manter esse programa no ar. As nossas dificuldades têm sido muito nos últimos tempos. Temos tentado aí, você mesmo é a pessoa que mais pode falar e melhor pode falar acerca de tudo isso, porque para manter esse patrocínio tem sido muito difícil para nós. E o comentário que eu quero fazer hoje, que o Projeto Futuro, a partir do mês de março, haverá algumas modificações, porque nós estamos colocando o Projeto Futuro à disposição da AME, da Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, a nova direção hoje, que é o Renato, ele está aí dirigindo a AME atualmente. Nós estamos passando para toda a AME e o SEM, que é o Conselho Espírita Municipal, já colocando a nossa situação do Projeto Futuro para eles. Estamos agora, de certa forma, colocando à disposição, na possibilidade da AME assumir o Projeto Futuro para mantê-lo funcionando, para mantê-lo no ar realmente, porque se caso não houver essa possibilidade, o Projeto Futuro vai acabar, ele vai terminar depois de 20 anos, porque se tornou agora insustentável da nossa parte manter esse programa no ar. As dificuldades são muitas, nós temos tentado vencer todas essas dificuldades, mas para tudo há um limite. Nós vamos passar realmente o Projeto Futuro para a AME a partir do mês de março. Vai estar aqui uma nova direção, uma nova produção. Não será mais o CEP que vai estar produzindo o Projeto Futuro, vai ser a AME que vai estar produzindo, que vai manter esse programa no ar. Nós vamos colaborar sim, com certeza eu estarei aqui como um apresentador, não, como uma pessoa entrevistada, um expositor. Com certeza você também vai estar aqui como um expositor, cooperando, trabalhando, mas nós vamos afastar da produção, da apresentação do Projeto Futuro. É importante uma nova equipe, quem sabe uma nova equipe vai nos trazer novidades, vai nos trazer uma linha de programa diferente, que vai atender a expectativa dos nossos amigos ouvintes. Eu acredito que o Projeto Futuro, nós temos uma audiência muito boa, ele tem uma aceitação enorme. E essa nova equipe, com certeza, vai dar conta de produzir, apresentar, talvez muito melhor do que estamos fazendo hoje. E isso eu espero. Eu espero que a nova equipe, pelo menos, faça como estamos fazendo hoje. Se não for, melhor do que está se fazendo hoje. É lamentável a minha postura, a postura sua, de Eduardo, assim, a gente está deixando realmente a apresentação, a produção, assim, pesarosos, porque 20 anos é uma vida, é muito tempo, mas com muito carinho, assim, com muita vontade mesmo, eu vou ajudar ainda, estarei na retaguarda, porque eu nunca fujo realmente do trabalho, mas eu vou estar na retaguarda, dando esse apoio moral, esse apoio logístico à nova equipe do programa Projeto Futuro, que a partir do mês de março vai estar aqui apresentando novas ideias, uma nova linha de trabalho, assim, enfim, eu quero comunicar aos nossos amigos ouvintes do Projeto Futuro
que a gente não vai deixar o programa. A gente só vai estar na retaguarda apoiando essa nova equipe que vai estar chegando no mês de março. Sabe, Eduardo? Então, assim, da minha parte, eu não vou deixar, acredito que você também não vai deixar. É pesaroso para nós, mas é necessário que a gente, às vezes, saia um pouco da frente e deixe que outros cheguem. Muitas das vezes a presença da gente vai obstruindo o caminho de outros, intercepta o caminho de outros. Então eu quero me afastar um pouco para que outros possam chegar, para que outros possam realmente ter essa oportunidade de poder também fazer, de poder produzir. Então para isso eu tenho que ficar na retaguarda e deixar que outros vá à frente. A minha postura é esta. Eu gosto, eu amo esse Projeto Futuro, a vida inteira estive por trás dessa produção, o CEP esteve por trás dessa produção, vários companheiros estiveram e a gente vai estar ainda por trás, tá bom? É essa a minha fala aos nossos amigos ouvintes. Eu estou aqui também, a posição do Vicente, eu como frequentador e trabalhador do CEP, estou da mesma forma, me afastando para que outros possam chegar, como já houve, assim, dentro da própria estrutura do programa, troca de locutores. A partir de agora virá uma outra equipe fazer a locução também e a participação aqui toda do programa, e nós vamos estar atrás, dando o suporte que a gente puder, dentro das nossas possibilidades. Eu agradeço imensamente a oportunidade que me foi dada até agora. E quero dizer a vocês que quem ganhou o livro de hoje foi Edson Florizoal Cândido, do bairro Niterói, que ganhou o livro de hoje. Pode buscar o seu livro na Banca do Livro Espírita a partir da semana que vem. E agradeço a todos imensamente, desejando a todos um ótimo fim de semana, e sábado que vem tem mais Projeto Futuro. Bom dia. Avesso, confecção em moda feminina. Rua Pitangui, número 30, loja 3, no Divi Modas. Fone 3214-5707. Avenida JK 1207, loja 15, no JK Shopping. Fone 3691-6015. Vendas somente no atacado. Avesso, o seu novo conceito em moda. Um pão de queijo quentinho, não tem hora e nem lugar. Pão de queijo Arraial de Minas, que é bom de saborear. Com suco, café ou chá, ele fica bom demais. É costume de toda a gente, tradição de Minas Gerais. Pão de queijo Arraial de Minas, genuinamente mineiro. O pão de queijo Arraial de Minas fica na Rua Capitólio, 759, no bairro Santo Antônio. Teleentregas 214-3796. Drogaria Protofar, Avenida Amazonas 524, bairro São José. Fone 3212-2288. Série Única, sua próxima camisa. Camisaria masculina em malhas de... A questão da prática sexual, das questões da sexualidade descompromissada, dessa atitude de não compromisso com o sexo. Ele fala, em todo o seu tratado, de que a maioria de enfermidades são decorrentes da questão sexual. E André Luiz, no seu livro Evolução em Dois Mundos, quando ele trata da questão do sexo, ele fala das enfermidades do instinto sexual. Ele comenta que dessas atitudes descompromissadas, dessas atitudes desequilibradas no campo do sexo, podem nascer as chamadas psiconeuroses, os colapsos nervosos decorrentes do trauma, das sinergias do corpo espiritual, as chamadas fobias numerosas, as histerias de conversão, a histeria de angústia, os desvios do libido, a neurose obsessiva, as psicoses e as fixações mentais diversas que originam na ciência de hoje
as indagações e os conceitos da psicologia de profundidade na esfera da psicanálise. Foi por isso que Freud desenvolveu todo um tratado acerca da questão, porque a energia do sexo, como eu falei semana passada, é uma energia co-criadora, porque é uma energia que nós recebemos de Deus, é uma energia sui generis, isso, é aquilo que é muito puro, e que você vai dar a ela uma natureza, você vai dar a ela uma especificidade, quer dizer, vai dar a ela uma condição. Vamos tomar isso muito puro, que isso é próprio de cada um de nós, e vamos o quê? Com isso cocriar. Através do sexo nós cocriamos, nós não somente procriamos, como nós cocriamos. É através dessa energia do libido, essa energia mental, essa energia psíquica, é que nós realmente construímos este mundo, o nosso mundo também interior. Então vejamos nós que quando mal empregada, abusando, pegando essa energia e transmutando a ela uma natureza inferior, haveremos de resgatar amanhã através de enfermidades do próprio aparelho psíquico, o que caracteriza realmente o desequilíbrio, através dessas psiconeuroses, essas psicoses, essas histerias que nós vemos na obra de André Luiz, e que o mesmo Freud, em seu tratado de psicanálise, ele menciona o tempo todo, sendo o sexo desequilibrado, o sexo mal empregado, causa de muitas enfermidades do aparelho psíquico. Então, realmente, é isso que acontece conosco frequentemente. Um ouvinte pergunta aqui, Vicente, sobre as causas da frigidez feminina. Quais seriam as causas desse fenômeno? Eu acredito que isso deve ser feito uma análise, digamos assim, mais detalhada, porque muitas vezes nós elegemos o outro para um convívio sexual. Às vezes a outra pessoa não é a pessoa com qual realmente nós travamos uma relação de simpatia, uma relação de sexualidade realmente. Às vezes não há sexualidade nesta relação, há um jogo de interesse às vezes elegemos o outro ou a outra para um convívio conosco, um convívio comum e até mesmo um convívio sexual, que não é o parceiro realmente, não é a parceira realmente certa. Nós o elegemos por uma série de conveniências, e isso muitas vezes pode levar à frustração, e a frustração levar a essa frigidez, quer dizer, essa condição de não ter para com o outro um calor, quer dizer, um entusiasmo, uma emoção, porque na verdade não há uma certa correspondência, ou se há essa correspondência, nós às vezes não sensibilizamos com esse feedback, essa resposta do outro, por causa da nossa frustração. Então pode haver a frigidez decorrente dessa situação psíquica, mas também alguns fatores patológicos também devem ser levados em conta dessa questão da frigidez. Aí se recomenda procurar um médico, procurar um psicólogo no caso, um psiquiatra, para se fazer uma análise, fazer o quê? Um estudo do caso. Pode ser patológico, a nível puramente orgânico, mas pode ser também uma questão puramente psíquica, emocional, que pode ser curada, pode ser tratada, tá? Eu recomendo aí essas pessoas que realmente estão nessa condição, procurar um técnico na área de psicologia, na área da psicanálise, e fazer realmente um estudo, fazer uma consulta, quem sabe resolve essa questão psíquica, essa questão emocional, e de certa forma um médico, quem sabe resolve a questão patológica decorrente da questão orgânica. Então é importante sim fazer um diagnóstico. Nós estamos conversando com Vicente Cardoso a respeito da sexualidade. Você participa com a gente, os telefones são 3222-0001 e 3222-0002. Através da sua participação você faz perguntas a respeito do tema e também concorre ao sorteio de um livro espírita. Nós vamos dar agora um breve intervalo comercial, mas você fica com a gente, daqui a pouquinho a gente continua as nossas entrevistas. Avesso, confecção em moda feminina. Rua Pitangui, número 30, loja 3, no Divi Modas. Fone 3214-5707. Avenida JK 1207, loja 15, no JK Shopping.
Fone 3691 sexta 15. 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 Fone 3691 sexta 15.